Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos ver algo chamado de conceitos fundamentais. Deixa eu situar vocês nessa situação. Na última aula nós vimos exercícios. Anteriormente nós vimos 3 modelos atômicos: Dalton, Thomson, Rutherford. Também o modelo de Bohr, uma introdução ao modelo de Bohr, certo? Então, a partir do modelo de Rutherford, houveram algumas contribuições para que nós pudéssemos compreender o átomo, ler e saber de algumas partículas fundamentais, que são prótons, elétrons e nêutrons. E como isso é representado de forma escrita. Então, vou chamar essa aula agora de conceitos fundamentais, que são contribuições a partir do modelo de Rutherford. Vamos lá? Bem, o primeiro conceito é o de número atômico, representado pela letra Z maiúscula. E ele indica o número de prótons de um átomo. Perceba como é a notação, né? Então, X é o átomo respectivo e Z é o número atômico. Então, ele sempre está do lado esquerdo, a parte de baixo, tá? Então, nós temos aqui como primeiro exemplo o átomo de cálcio, que tem número atômico 20, o átomo de oxigênio, com número atômico 8, hidrogênio 1, carbono 6 e sódio, número atômico 11. E aí, em um átomo neutro, essa é a primeira observação muito importante para os conteúdos que virão posteriormente. Em um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Aí, o que é um átomo neutro? É um átomo, pessoal, que não apresenta carga. Por exemplo, aqui, ó, mais, aqui menos, tá? Quando este átomo apresenta carga, ele é chamado de íon, tá bem? Que nós vamos ver também. Uma outra observação importante é: elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Então, quando eu tenho esse conjunto de átomos com o mesmo número atômico, com o mesmo Z, ele é chamado de elemento químico. Por isso, lá na tabela periódica, ela é chamada de tabela periódica dos elementos. Tá bem? Bom, algumas curiosidades. Este número atômico ele foi descoberto por Henry Moseley em 1913. Está aqui a imagem dele em seu laboratório. 118 elementos reconhecidos oficialmente pela IUPAC, que é União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá? Então, hoje nós temos esses 118 elementos reconhecidos, que estão lá na tabela periódica. E os núcleos dos átomos permanecem inalterados em qualquer reação ou transformação química, tá? O núcleo ele vai se alterar quando houverem reações nucleares. Só que no momento nós não vamos estudar essa parte, tá bem? O próximo conceito é o de número de massa, representado pela letra A maiúscula, como indica aqui, tá? E ela indica o quê? A soma do número de prótons com o número de nêutrons de um átomo. Então, A é igual a Z, que é o número de prótons, e N, que é o número de nêutrons. E estes dois valores somados vai me dar o número de massa. Como é a representação, pessoal? A recomendação da IUPAC, né, é que o número atômico fique na parte de baixo à esquerda e o número de massa fique na parte de cima à esquerda. Esse X é o símbolo do elemento, o símbolo químico do elemento, como vimos na imagem anterior. Algumas vezes, pessoal, pode ser que o número de massa ele apareça desta forma aqui, ó. Z vai continuar inalterado, mas o número de massa apareça na parte de cima à direita. É comum acontecer, mas o recomendado é esta notação aqui que eu estou circulando, tá bem? Aí nesta situação abaixo, nós temos o seguinte:
nós temos o átomo de urânio, cujo símbolo químico dele é U. E aí nós temos números de prótons, elétrons, nêutrons e até massa. Como é que nós identificamos? O número de prótons, pessoal, é igual a Z. Então, o número de baixo, 92. O número de elétrons, isso aqui, ó. Esse átomo aqui tem uma característica. Ele é um átomo neutro, tá? Quando ele sempre for átomo neutro, o número atômico é igual ao número de elétrons. Que o número atômico também é igual ao número de prótons. Então, como é que a gente pode só representar prótons? É isso aqui, ó. P, pela letra P, minúscula. Então, neste caso aqui, ó, eu posso acrescentar que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Tá bem? E como é que eu sei que é um átomo neutro? Porque no canto superior direito aqui, ó, não aparece nenhum sinal, nem positivo nem negativo. Tá bem? Beleza, número de prótons 92. Já que ele é um átomo neutro, o número de prótons, o número atômico, né, é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Por isso que é 92. O número de nêutrons, como é que eu acho? Primeiro aí eu vou colocar aqui, acrescentar. Número de massa, que é A, canto superior esquerdo, 235. Aí, ó, tem a formulazinha lá em cima. Número de massa é igual ao número atômico mais número de nêutrons. Como é que eu acho nêutrons? Nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico. Então, foi isso que aconteceu aqui. Então, ele pegou o número de massa, que é 235, diminuiu do número atômico, que também é igual ao número de prótons, neste caso, 92, que deu 143. Tá bem? Para que vocês possam compreender melhor, vocês podem voltar um pouquinho o vídeo e depois praticar. Mas não se preocupem que nós vamos ter uma aulinha só com exercícios para que nós possamos praticar. Tá bem? Vamos para o próximo. Olha, eu havia falado, né? Estes elementos, aqueles que apresentam carga. Então, olha só, são chamados de íons. Íons são átomos que estão em desequilíbrio elétrico. Ou seja, olha só, alguns exemplos aqui. Eu tenho o cálcio e o cloro. Cálcio tem número atômico 20, número de massa 40. Cloro, número atômico 17, número de massa 35. E aí, ó, neste caso, o cálcio ele vai perder elétrons. Como é que eu sei isso? Quando aparecer um sinal aqui, ó, de positivo. Normalmente aparece um número após ele. Se não aparecer nenhum, exemplo aqui, sódio, significa que ele perdeu um elétron. Se aparecer de 2 em diante, então 2 elétrons, 3 elétrons e assim por diante. Então, pessoal, perde elétrons e aí ele se transforma em um íon chamado de cátion. Tá bem? Cátions são íons positivos. Então, o que acontece com o número de prótons, o de nêutrons e o de elétrons? Número de prótons, que é igual ao número atômico, 20. De nêutrons, 20. Como é que eu acho? Número de massa menos número atômico. Número de elétrons, 18. Por quê? Porque em íons, o número atômico é igual ao número de prótons, mas é diferente do número de elétrons. Veja bem, o que foi que aconteceu? Ele perdeu elétrons. Com esta perda, ele perdeu quantos? Ele perdeu 2. Então, eu vou pegar aqui o número de prótons e tirar 2 elétrons, que dá 18. Tá bem? Vamos ver o exemplo de baixo. Aqui já ele ganhou elétrons, porque o sinal agora é negativo, e aí ele torna-se um íon chamado ânion, quem ganha elétrons. Tá bem? Beleza. O que é que vai acontecer aqui com os valores? Número de prótons, 17, certinho. Número de nêutrons vai ser 35 menos 17, que dá 18. E número de elétrons, 18. Mas deveria ser 17. Na verdade, não. Por quê? Porque o número atômico é igual ao número de prótons, mas é diferente do número de elétrons. Com isso, eu tinha 17 prótons. Como ele ganhou um elétron, eu somo com 1, que dá 18. Certo? Então, íons existem de dois tipos. Cátions, que são íons positivos, que perdem elétrons, e ânions, que são íons negativos, que ganham elétrons. Ok?
E aí nós temos, pessoal, agora uma característica dos elementos, tá? Dos átomos em si. Eles podem apresentar semelhanças atômicas. Eles podem ser isótopos, isóbaros, isótonos ou iseletrônicos. E a gente vai ver cada um deles. Então, ó, os isótopos. Isótopos são átomos com o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Os isótopos, eles possuem propriedades químicas iguais e propriedades físicas relacionadas à massa diferente. E na natureza, pessoal, existem 287 isótopos. Como exemplo aqui, nós vamos ver os isótopos do hidrogênio, tá? E eles são chamados da seguinte forma. Isso aqui pode ser chamado de hidrogênio primeiro, também de prótio, tá? O segundo, deutério, e o terceiro, trítio. O que é que eles diferenciam uns dos outros? Olha só, mesmo número atômico, certo? Porém, diferente número de massa. Diferente número de massa. Certo? Então, o hidrogênio ou prótio, número de massa 1, o deutério 2 e o trítio 3. E aí a gente tem umas porcentagens aqui embaixo. Abundância na natureza. Qual é a porcentagem que se encontra na natureza? Então, olha, a gente encontra mais o prótio, que é o hidrogênio. Bem pouquinho deutério e trítio, ó, só tem traços dele. Tá bem? Ok. E aí a gente tem um exemplo aqui, ó, chamado de água pesada, que é o óxido de deutério, representado pelo símbolo, pela fórmula, né? D2O. E na natureza existem 18 tipos de moléculas de água, só por curiosidade, né? A cada 100 litros de água, pessoal, tem 1 ml dessa água pesada, do óxido de deutério. E aí o ponto de fusão dela é 3,8 graus Celsius, ponto de ebulição 101,4 graus Celsius, a densidade 1,104 grama por ml. Veja que é bem diferente da água que a gente bebe, né? Ela é utilizada em reatores nucleares e o nosso corpo não metaboliza esse tipo de água, tá? Que é a água pesada. Olha só uma coisa interessante, como é a água pesada. Tem aí a imagenzinha, ó. Então, essa aí, ó, essa é a água normal, né? Com gelo, ele vai flutuar. Já na água pesada, o gelo vai descer, tá bem? Então, são essas as características da água pesada. Ok, vimos os isótopos que apresentam o mesmo número atômico, porém diferentes números de massa. E agora nós temos os isóbaros, que apresentam agora mesmo número de massa e diferente número atômico. Olha o exemplo aqui, olha só. Massa, aqui ó, né? Mesmo número de massa. E aqui, diferente número atômico, certo? Aí, os isóbaros pertencem a elementos químicos diferentes, portanto, eles apresentam propriedades físicas e químicas também diferentes, ok? Beleza. Vimos os isótopos, os isóbaros e agora os isótonos. Os isótonos, pessoal, são aqueles átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos e números de massa. Os isótonos possuem propriedades físicas e químicas diferentes. Olha um exemplo. Aqui eu tenho o hidrogênio, número atômico 1, número de massa 3. E o hélio, número atômico 2, número de massa 4. Se você for achar o número de nêutrons, como é que eu acho o número de nêutrons? N é igual a menos E. Então eu pego o número de cima e diminuo do número de baixo. 3 menos 1, 2. E aqui 4 menos 2, 2. Ou seja, o hidrogênio e o hélio, eles são isótonos entre si. Ok? Vamos ver um exemplo aqui. Olha só. Sabendo que A e B são isóbaros e B e C são isótopos, dê os números atômicos e de massa de cada um dos átomos.
Aí ele fez aqui, ó, isóbaros, isótopos. Mas eu vou fazer melhor, tá? Eu vou fazer esse exercício bem devagar. Olha só. A e B são isóbaros. Então eu já vou colocar aqui. Isóbaros. A. Então ó, vai ser 3y mais 5, x mais 1. E B, 2x mais 2 e x. Já que ele é isóbaro, mesmo número de massa. Então, em cima, ó, a gente faz o quê? Iguala. 3y mais 5 é igual a 2x mais 2. Agora vamos ver os isótopos. Aí olha só o que é que vai acontecer. São B e C. B vai ser 2x mais 2 e aqui x. E C 4y e aqui y mais 3. Que é y, tá? Opa, y. Aí eles são agora isótopos. Eu igualo os números de baixo. Então vai ser x é igual a y mais 3. Já aqui, ó, vou até circular. Igualo os números de cima, tá? Que foi igualzinho aí o que foi colocado. 3y mais 5 igual a 2x mais 2. X igual a y mais 3. E aí aqui a gente depois faz um sisteminha de equações. E acha os valores de x e de y, tá bem? Mas não se preocupem que nós vamos praticar. Bom, antes de eu passar para a próxima parte, tá? Nós vamos ver o seguinte aqui. Eu vou colocar aqui isótopos, isótonos e isóbaros. Como é que eu vou saber aqui? Olha só, pessoal, eu pego aqui isótopos, o P, ó, o P. Então, mesmo P. E aqui, e diferente A. O que é que eu estou escrevendo M, hein? Pronto. Isótonos, então N, mesmo N. Isóbaros, A. Aí aqui, mesmo A e diferentes P. Aí eu falei também sobre isoeletrônicos, né? Pessoal, ele é isoeletrônico quando ele tem o mesmo número de elétrons, tá bem? Então esse é um resuminho para a gente compreender melhor. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos falar um pouquinho sobre antimatéria. Então, um átomo de antimatéria contém elétrons com carga positiva e prótons com carga negativa. É o contrário. Próton na matéria, né? O átomo comum da matéria tem carga positiva e elétron carga negativa. E antimatéria o contrário. Quando a matéria e a antimatéria se chocam, há extinção de ambas e há liberação de energia e raios gama. Cálculos teóricos, pessoal, indicam que 35 mg de antimatéria equivale a 2.000 toneladas de hidrogênio líquido. É muita coisa, né? Então, para que nós possamos compreender melhor, tem uma imagenzinha sobre a antimatéria e a matéria, né? E aí, ó, só para ilustrar um pouquinho. Mais interessante, a quantidade de energia liberada, ela pode ser calculada pela equação lá de Albert Einstein, que nasceu em 1879 e faleceu em 1955, que ele estabeleceu a equivalência entre matéria e energia, então bem conhecida, E é igual a m vezes c ao quadrado, sendo que E é a energia em joules, m é a massa em quilo e c é a velocidade da luz. Esse valor já é calculado, é 3 vezes 10 elevado à oitava potência metros por segundo, tá bem? Então é dessa forma que a gente consegue compreender essa equivalência entre matéria e energia. Bem, a antipartícula do elétron. Bem, a antipartícula do elétron é denominada positron, positivo, e a do próton, antipróton, negativo.
No universo, pessoal, a antimatéria é extremamente rara, tá? E a sua obtenção na Terra é muito difícil. Mesmo assim, átomos de anti-hidrogênio foram produzidos experimentalmente na década de 90 no CERN, que é um laboratório europeu de física nuclear avançada, né? É onde tem o colisor de hadrons, né? Que eles fazem as matérias se chocarem até eles encontrarem partículas menores, tá? Então, olha só, o anti-hidrogênio aí, e aí a gente tem o positron, né? Que é o que? O antielétron, e o antipróton negativo. Então, é o contrário do átomo. Esse conceito é para que a gente possa compreender um pouco mais a respeito do átomo e alguns outros conteúdos, tá? Ele é bem só a título de curiosidade e também de conhecimento. Bom, e aí, ó, a produção e o armazenamento de antimatéria, pessoal, inspiraram aí esse best-seller, né, de Dan Brown. Acredito que vocês devam conhecer o livro chamado Anjos e Demônios, que trata da guerra entre ciência e religião de forma bem dramática, tá? Então, é interessante, uma leitura recomendada aí. Bem, então, a partir desse momento, vocês conseguem compreender as contribuições do modelo de Rutherford, certo? Após isso, nós vamos ver mais modelos atômicos, o modelo de Bohr, o modelo de Sommerfeld e o modelo atual. Mas isso vai ficar para um próximo momento. Até agora, então, nós vamos ver o quê? Cálculos dos átomos, como é que a gente calcula, como é que a gente acha próton, elétron, nêutron, como é que calcula o número de nêutrons, como é que a gente sabe que os átomos são isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos, mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Aproveitem que a aula hoje está bem curtinha e façam suas anotações. Qualquer dúvida, pessoal, é só perguntar, tá? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!